A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, mais um dia com a palavra de bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Hoje a nossa palavra se encontra ali em Lucas capítulo 5. E eu creio que Deus vai falar grandiosamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Ali Deus vai nos mostrar 3 coisas que precisamos fazer. Precisamos fazer essas 3 coisas. E aí a gente vai ver nessa passagem aqui. Só que aqui na passagem, uma passagem conhecida, de Lucas capítulo 5, que é onde há a pesca maravilhosa. Acontece ali a pesca maravilhosa. Né? E Deus quer fazer a pesca maravilhosa na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus quer trazer essa abundância. E Ele vai trazer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só, irmãos, que bênção. A palavra de Deus é sempre abençoada para nossas vidas. E olha só, aqui Jesus, ele vem, a multidão começa a apertar para ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que um cristão deve fazer é sempre estar atento à palavra de Deus, sempre procurar estar ali para ouvir a palavra de Deus, buscar sempre a palavra do Senhor. Sempre nós temos que estar ali constante, buscando a palavra de Deus, buscando o ensinamento. Buscando o ensinamento do Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos. Em nome de Jesus. E aí quando Jesus ele ensina a multidão, ele vem, a multidão começa a apertar, ele entra num dos barcos, que é o de Simão Pedro, e pede para que ele se afaste um pouco da margem, né, um pouco da terra, e se assenta ali no barco e ele começa a ensinar. Ele dá o ensinamento, ele prega a palavra, né? Se ele está ali falando, se ele está ensinando, ele está pregando a palavra, então ele prega a palavra ali, e depois que ele acaba de pregar, ele pede para Simão: vamos até o alto mar, faz-te ao alto mar. E Simão vai. Quando chega lá, o Senhor Jesus Cristo ele fala: agora lança a sua rede. Só que o que acontece? O Simão Pedro, ele fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada nós apanhamos. Nós não apanhamos nada. Tem uma tradução que fala:
mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele lança. E ali ele colhe uma grande quantidade de peixe. Irmão, só que quando Jesus, ele chega e vê os barcos, a atitude daqueles homens era praticamente de quê? Não, por hoje chega, por hoje não dá. Desistência. Eles estavam o quê? Lavando as redes. Eles estavam lavando as redes. Trabalharam a noite toda, nada pegou, nada apanhou. Só que Jesus, ele entra no barco e dá um ensinamento e manda que Pedro vá até o alto mar e lance novamente a rede. Então, irmãos, aqui o que acontece? 3 coisas para nós aqui que nós precisamos fazer. Primeiro, obedecer o mestre. Segundo, fé firmada na palavra de Deus. E a outra, a terceira, prontidão. Nós temos que estar pronto para largar tudo e seguir Jesus. E eu vou te explicar aqui o porquê. O Senhor Jesus Cristo, quando ele chega, que ele vê o Pedro com os demais, que eles estão ali lavando as redes, ali já era um ato de desistência. Só que Jesus, ele entra no barco, pede para que ele se afaste um pouco da margem. Ele se afasta, ou seja, ele obedeceu o mestre. Versículo 3 diz assim, ó: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele entrou no barco, pediu para que Simão afastasse um pouco da terra, ou seja, Simão obedeceu. O que nós temos que fazer? Obediência. Nós temos que ter obediência ao Senhor. A abundância vai vir, a pesca maravilhosa vai acontecer, vai, mas nós precisamos obedecer. Precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Nós precisamos obedecer à direção de Deus. Muitas das vezes Deus nos dá direção, muitas das vezes Deus nos mostra e nós não obedecemos. E aí nós temos a frustração. Mas por quê? Porque nós não obedecemos. Porque nós não obedecemos. Jesus, ele entra no barco do Simão, pede para que ele se afaste um pouco da margem. Ato de quê? De obediência. Obediência. Segunda coisa, fé firmada na palavra. Nós temos que ter fé, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Obediência e ter fé. Para que as coisas aconteçam, para que a pesca maravilhosa venha sobre a minha vida. Em todos os sentidos, em todas as áreas. Na saúde, na vida financeira, na alegria, na paz, na harmonia em casa. Tudo. Em todos os sentidos. Para que haja abundância em todos os sentidos. Fé firmada na palavra. A segunda coisa. Versículo 5 diz assim, ó. Vamos ler o 4 e o 5, que aí a gente vai entender melhor. Aí diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fé firmada na palavra. Tem uma tradução que diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, nós temos que ter uma fé firmada na palavra de Deus. Irmão, como cristão, o que sair daqui da Bíblia, não tenho que crer, irmãos. Eu tenho que crer. Porque se eu não crer, fica difícil. Aí não adianta eu querer questionar, não adianta eu querer dizer que está dando errado. Eu não estou crendo. Eu não
crendo. Olha só, se o Simão não tivesse obedecido, se o Simão não tivesse, ele teve fé. Por quê? Jesus estava dentro do barco fazendo o quê? Ensinando. Se ele estava ensinando a palavra, ele estava literalmente o quê? Pregando a palavra, que é o versículo primeiro você vê. Que ele estava ali ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Ou seja, ele escutou a palavra, ele escutou a pregação. E quando Jesus fala para ele ir até o alto mar, que manda novamente com que ele lance a rede, ele fala: Senhor, porque manda, eu vou lançar, sobre a sua palavra eu vou lançar. Eu vou lançar a rede. E ele lançou e a gente viu a abundância que aconteceu. De maneira que o barco começou a encher, fez sinal para os demais, para os companheiros, para Tiago, para João, vieram, ajudaram, de maneira que os barcos encheram de tal maneira que quase afundavam, quase ia a pique. Essa é a abundância que Deus tem para nossas vidas. Mas eu preciso crer, eu preciso obedecer. Obediência ao Mestre e uma fé firmada na palavra de Deus. E a terceira coisa? A terceira coisa é o mais complicado. Mas por que é o mais complicado? Porque nós temos que estar pronto. Pronto. Estar ali com prontidão para largar tudo e ir para Jesus. Ir para Jesus. Largar tudo e ir para Jesus. Largar as coisas mundanas. Largar os vícios. Largar a mentira, o engano, o amor, o dinheiro, a riqueza. Temos que largar tudo, irmãos, para ir para Jesus. Porque nós não vamos perder. Pelo contrário, nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Versículo 11 diz assim, ó: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tem que estar pronto para largar tudo, irmãos. Tem que estar pronto para largar tudo. Tudo que me atrapalha, tudo que me atrapalha em ter uma comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que me atrapalha em ter uma comunhão plena com o Senhor, eu tenho que largar. Eu tenho que largar. Preciso largar. Tem muitas das coisas que me prendem muito e eu esqueço o Senhor. Eu só lembro do Senhor quando eu estou precisando de algo. Eu só lembro do Senhor, eu só lembro do Mestre quando eu estou precisando de algo. E eu preciso largar tudo. Tem que estar pronto. Pronto para largar tudo e ir para o Senhor. Andar conforme a direção que Ele me der. Aqui Ele ensina, Ele fala para o Pedro ir, Ele fala para o Pedro lançar a rede e o milagre acontece. Irmãos, e se nós fizermos isso, você pode ter certeza que não vai dar errado. Não vai dar errado. Obedecer ao Mestre, obedecer a Jesus, uma fé firmada na palavra de Deus e ter a prontidão de largar tudo para seguir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Nós não vamos estar fazendo a vontade de Deus. Nós não vamos estar fazendo a vontade do diabo, não. Nós não vamos estar fazendo a vontade do homem, não. Nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Largar tudo que me atrapalha em ter uma comunhão com Deus e fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não tivermos cuidado, esse mundo aí tem tanta coisa que nos prende. Tem muita coisa que nos prende e nos afasta do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A abundância vem, o milagre acontece. O milagre acontece. Fé firmada na palavra, obediência a Jesus, obediência ao Mestre e prontidão para largar tudo. Tudo. Servir só ao Senhor Jesus Cristo. Servir só a Deus. Andar somente com Ele. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você pode ter certeza
se eu largo tudo para fazer somente a vontade do Senhor, eu não vou ter frustração. Eu não vou ter frustração. Eu não vou me arrepender. Não vou me arrepender. Porque eu sei, eu largando tudo, daquilo que me atrapalha, em ter uma comunhão com o Senhor e fazer somente a vontade do Senhor, pelo contrário, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque Ele vai me levar pelo caminho certo, Ele vai me levar pelo caminho correto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a abundância vem. Aí quando a abundância vem, não vem só para mim, vem para minha casa, vem para minha família, vem para os meus, em nome de Jesus. Porque quando o milagre aconteceu da pesca maravilhosa, não veio só para o Simão. Ele teve que chamar os seus amigos. Ele teve que chamar os demais para poder compartilhar daquela bênção. E é o que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Compartilha em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque tem pessoas que precisam e necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos e vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, te damos graças, te louvamos, meu Deus, por essa palavra abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, ter essas 3 atitudes, Pai. Meu Deus, a obediência ao Senhor, uma fé firmada, meu Deus, na Tua Santa Palavra, e estar sempre pronto, Pai, para largar tudo e te seguir, te servir, fazer a Tua vontade e o Teu querer. Pai amado e querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, entra, meu Deus, sobre a casa desse meu irmão, sobre a casa dessa minha irmã, sobre essa família. Tira, meu Deus, toda a normalidade, tira, meu Deus, toda a tristeza, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, é o que eu te peço e te agradeço. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Fica firme, fica com Deus. Deus é contigo. Até a próxima palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Compartilhe os vídeos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz.